Olha, quando se fala em colonização do Brasil, o primeiro nome que vem na cabeça é, claro, Portugal. Mas e se a gente descobrisse que outra grande potência europeia passou mais de um século tentando fincar a bandeira por aqui? Pois é, hoje nós vamos desvendar essa história, esse capítulo fascinante e muitas vezes esquecido das tentativas da França de construir um império no Brasil. E essa pergunta, ela não é só um "e se", sabe? Não é só pra gente ficar imaginando. Na verdade, ela joga a gente bem no meio de uma história real, uma história cheia de rivalidade, de muita ambição e de um conflito que, no fim das contas, ajudou a desenhar o mapa do nosso continente do jeito que ele é hoje. Então, vamos voltar um pouco no tempo. Fim do século XV. Espanha e Portugal estão lá com um mapa na mão, dividindo um novo mundo só entre eles. Mas tinha uma nação que olhou para aquilo e pensou: opa, peraí. Essa nação era a França. E desde o comecinho ela já deixou claro que não ia aceitar essa divisão de boa, não. Vamos entrar então na nossa primeira parte, um continente disputado. E para entender essa briga toda, a gente precisa olhar para uma coisa bem específica. Uma linha. Uma linha que o Papa literalmente traçou na areia, ou melhor, no mapa. E essa linha era o famoso Tratado de Tordesilhas. Basicamente, o Papa chegou e disse: daqui para cá de Portugal, daqui para lá é da Espanha. Simples assim. Só que o rei da França na época, o Francisco I, não gostou nada disso. Dizem que ele até ironizou perguntando onde é que estava no testamento de Adão essa cláusula que dava um mundo de presente só para os espanhóis e portugueses. Ou seja, para a França, esse tratado simplesmente não valia nada. E aqui a coisa fica ainda mais complicada, porque os franceses não só falaram que o tratado era injusto, eles foram além. Começaram a dizer que, na verdade, eles tinham chegado ao Brasil primeiro. Existem documentos franceses que falam de um navegador, um tal de Jean Cussin, que teria chegado aqui em 1488, ou seja, antes de Cabral. Isso muda tudo, né? De repente, eles não eram mais só uns invasores querendo um pedaço do bolo. Aos olhos deles, eles poderiam ser os verdadeiros descobridores. Tudo bem. Então, com essa mentalidade de nós chegamos primeiro e esse tratado não vale, os franceses decidiram partir para cima. E aí a gente entra na nossa segunda parte, a história da primeira colônia, a França Antártica. Então, em 1555, eles chegam com tudo e estabelecem a primeira colônia deles bem ali, na Baía de Guanabara, o lugar que hoje a gente conhece como Rio de Janeiro. E esse projeto, a França Antártica, tinha um objetivo duplo, bem interessante. Por um lado, claro, era uma jogada estratégica, para garantir um território super valioso. Mas, por outro, era também um refúgio, um lugar seguro para os protestantes, os chamados hugonotes, que estavam fugindo da perseguição religiosa lá na França católica. E é bom a gente ter em mente que não foi só uma tentativa, tá? Foram duas grandes investidas. A primeira, essa que a gente está falando, a França Antártica, lá onde hoje é o Rio, essa foi a mais longa, a mais ambiciosa de todas. Aí, décadas mais tarde, eles tentaram de novo, mas lá no Maranhão, com a chamada França Equinocial. E um ponto fundamental nas duas tentativas, que a gente não pode esquecer, foi a aliança com os povos indígenas. Sem isso, eles não teriam durado nem um mês. Beleza, mas se o plano era tão bom, por que deu errado? Por que a França Antártica não vingou? Bom, foi o que a gente pode chamar de tempestade perfeita. De um lado, os portugueses não deram trégua. Os ataques eram constantes. Mas o problema não era só externo, não. Dentro da própria colônia, a situação era caótica. Doença, fome, briga interna pelo poder, gente abandonando o barco. A aliança com os tamoios foi importantíssima. Segurou as pontas por um tempo, mas no fim, não foi suficiente para salvar o sonho francês. Mas o francês, ele não desiste fácil, né? Vamos então para a terceira parte, a segunda tentativa, a França Equinocial. Eles ainda não tinham jogado a toalha. Essa segunda tentativa, lá em 1612, foi bem mais curta. Mas olha que curioso, mesmo durando pouco, ela deixou um legado que está aí até hoje. A cidade de São Luís, a capital do Maranhão. É a única capital de estado no Brasil que foi fundada pelos franceses. O nome, aliás, é uma homenagem ao rei da França na época, o Luís XIII. Só que dessa vez a resposta de Portugal foi, digamos, mais forte. Portugal estava unido com a Espanha na época, na chamada União Ibérica, então a força era dobrada. A expedição que eles mandaram foi rápida e não deu chance para os franceses, e em só 3 anos eles foram expulsos. Mas, de novo, em vez de pegar o navio de volta para a Europa, eles fizeram algo diferente. Foram subindo pelo litoral para o norte e acabaram se estabelecendo no que hoje a gente conhece como Guiana Francesa. E lá eles estão até hoje. Isso nos leva à quarta parte da nossa história. E aqui a estratégia muda completamente. Já que não dava para colonizar, para construir cidades, os franceses pensaram, ok,
Então vamos saquear. É a fase de colonos a corsários. Então, já no século XVIII, depois de 2 tentativas de colonização frustradas, a França muda o plano. Eles começam a usar os corsários. E o que é um corsário? Pensa num pirata, mas com a autorização oficial do rei. É tipo um pirata do bem, pelo menos para o lado francês. A missão deles era bem simples: atacar e saquear as cidades costeiras do Brasil, que estavam nadando em ouro e açúcar que iam para a Europa. E olha, essa nova estratégia deu muito certo. Um dos exemplos mais espetaculares foi em 1711. Corsários franceses simplesmente tomaram o Rio de Janeiro. E para devolver a cidade, eles exigiram um resgate absurdo: 600 mil cruzados, 100 caixas de açúcar, 200 bois, uma fortuna. E o pior, os portugueses pagaram. Isso dá uma dimensão de como o Brasil colonial era vulnerável, e principalmente de como essa tática de pirataria patrocinada pela França era lucrativa. Chegamos então à nossa última parte, um legado inesperado. Porque depois de tudo isso, o que é que ficou? Quais foram as marcas dessa presença francesa? A gente vai ver que os ecos desse quase Brasil francês são bem mais fortes do que parece. No fim das contas, a França nunca conseguiu de fato criar o seu Brasil francês. Mas o legado? O legado é inegável. Eles fundaram São Luís, como a gente viu. Mas não é só isso. A própria ameaça francesa foi o que forçou os portugueses a correrem para fundar o Rio de Janeiro e proteger aquela baía. As alianças que eles fizeram com os povos indígenas, como os tamoios, mudaram a dinâmica de poder local para sempre. E claro, a expulsão deles do Maranhão levou diretamente à criação da Guiana Francesa, que está lá, um pedacinho da França na América do Sul até hoje. E tudo isso nos traz de volta àquela primeira pergunta. Já pensou? Como seria a história das Américas se os franceses tivessem conseguido? Imagina um Brasil falando francês, talvez com uma forte presença protestante, com uma relação totalmente diferente com os povos nativos. É uma história alternativa e incrível de se pensar, e mostra como esses conflitos, que muita gente nem lembra que aconteceram, foram absolutamente decisivos para formar o mundo que a gente conhece hoje.